Fala milionário, fala milionária, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, canal esse que tem como propósito, finalidade, desenvolver aí as pessoas, né, em relação ao nosso conteúdo diário aqui de estudo, né, com relação ao comportamento de preço de contrato futuro de milho na B3. No nosso último estudo a gente até fez um comentário em relação ao preço do mercado de boi, né? Mas a liquidez, né, os negócios se concentram mais no mercado de milho e a gente segue então trazendo aqui o destaque do mercado de milho. A gente vai procurar aqui, hora ou outra, né, também aí trazer esse comentário do mercado de boi. A gente tem visto e tem operado o contrato futuro de boi também, dividido isso com o pessoal da nossa carteira de clientes, né? E quando eu falo da nossa carteira de clientes, é da Brasil Trade Agro, que é o nosso projeto de assessoria, né? Nós temos duas frentes de negócio. Uma é o lado educacional aqui, oferecido pelo Eu na Bolsa com você, que é uma empresa de educação, né? E o outro lado, o outro braço, né, aí do nosso negócio é a assessoria da Brasil Trade Agro, né, que é uma empresa autorizada pela Comissão de Valores Imobiliários e vinculada junto à Terra Investimentos, né? A gente tem o nosso registro na Ancor e por isso que então tem essas duas vertentes, o lado educacional, né, e aqui o lado da assessoria. No lado da assessoria, a gente, né, de uma maneira bastante profissional, ética e reta, né, atende os nossos clientes aí com o nosso nível de experiência, com o nosso know-how, para que as operações, em detrimento das estratégias de cada um dos clientes, seja atendida, né? Então, se você é produtor, né, pecuarista e precisa de uma assessoria profissional, né, tá aqui embaixo desse vídeo aqui o link da Brasil Trade Agro para você entrar em contato diretamente com nós. Tem lá o contato do WhatsApp, você manda uma mensagem, nosso time vai atender você lá, tá beleza? E por aqui, Eu na Bolsa com você, né? Você que está passando aqui agora, se inscreva aí no canal do YouTube, ative o sino de notificações e deixe teu comentário, como fez aqui o Matheus, né, que coloca a seguinte situação: Emerson, fala um pouco do spread, diferença de preço do contrato. Spread é isso, é diferença de preço, né? É diferença de preço do contrato X, que é milho, para o contrato F, que também é milho. X, tempo menor, quando comparado com o indicador Exalc, comportamento do preço no mercado físico. F, também aí tem a referência de preço de contrato futuro de milho para começo de 2023, ou seja, né, meados de 2023, lá em 15 de janeiro de 2023. Qual é a diferença em relação a esses dois contratos? Basicamente, a comercialização do novembro reflete a realidade do mercado de físico agora, e o janeiro também essa condição, mas num período maior. Quando a gente observa essa circunstância, também fala que o contrato de janeiro reflete o final, né, do nosso nível de exportação, né? Quem está olhando para o nível de exportação na condição de comercialização está enxergando está olhando, visualizando a negociação para o contrato de janeiro. Quem está olhando o comportamento de físico agora para o mercado de comportamento mais curto, ou seja, do que está acontecendo na realidade nas praças de milho a nível Brasil, né? Com adiantamento, com finalização de colheita, comercialização mais restrita, preço de dólar. Hoje, né, a gente volta aí para o primeiro dia útil do mês de outubro, né, com o segundo turno e o dólar com mais de 4% de baixa, tirando qualquer atratividade da movimentação de alta para o preço do milho. Então, ele pergunta assim: Emerson, essa diferença entre quando eu comparo novembro com janeiro, eu cheguei a observar R$ 4,70. E hoje essa diferença fechou a R$ 4,56, que foi no pregão de sexta-feira. E aí hoje, nessa de segunda-feira, a gente tem 87,79 contra 93 aí, né? A gente tem 5,21. Eu vou dizer para você que esse valor tende a abrir aí, pode abrir para 6, 7, 8 reais. Eu não sei se isso vai acontecer, mas está tendendo a essa condição. Por quê? A gente, quando estava estudando o spread, a gente estava olhando lá vencimento, e muitas pessoas olhando para esse lado, vencimento de setembro com novembro. Galera comprada, né, no vencimento de setembro e outras vendidas no vencimento de novembro. O outro lado dos participantes, vendido no setembro e comprado no novembro. O que a realidade está mostrando é o seguinte:
muito mais pessoas que estavam olhando compra no novembro deixaram essa intenção de lado, passaram a estar vendido no novembro, e por isso que acelera um pouco mais a direção do novembro, está comprado no janeiro. Então a pressão nesse momento está mais voltada para o novembro, em detrimento do janeiro, tá beleza? Então ele pergunta assim, Emerson, mais ou menos na sua visão, essa diferença volta? Eu acho que continua ampliando ainda, né? Eu acho que por volta de R$6 aí para depois voltar a fechar, né? Ou se aproxima novamente, né? Pensando que a liquidação do vencimento está longe, ou seja, não irá buscar Exalc nesse momento. Obrigado e parabéns pelo conteúdo. Né? O que a gente fala de não ir buscar o Exalc é em função de que quem está mais distante de buscar o Exalc no tempo é o janeiro. Né? E pode acontecer, em detrimento do tempo, o novembro buscar o indicador Exalc que está parado aí nessa região abaixo do nível de 85. Né? Como aqui na Bolsa a gente fez hoje abaixo de 88,20, abriu espaço para a ponta vendedora. Né? A gente viu aí o comportamento na sexta-feira nos dá saída para a ponta da compra, né? E aí aquela história, né? A gente hoje conheceu que o movimento de sexta-feira não foi um movimento real. Alertamos isso dentro do grupo Semeando Resultado, falando, olha, cuidado, cautela na compra, porque não teve um player novo na ponta de compra, isso pode abrir um precedente para o vendedor atuar. E foi o que o vendedor fez hoje e atuou, né? Aí pautado ou amparado ou confiado, né, ou até mesmo olhando para esse comportamento do dólar, confiou nessa condição, o dólar despencou, né, abriu já moendo, e aí continuou essa condição, que é o que a gente vai dividir aqui em relação à parte técnica, quando fala dos preços para o contrato do milho para novembro, tá? Então eu vou dividir a tela aqui para você, ó, que está aí. Você que está chegando agora, né, e quer saber o código do milho, é esse aqui, a radical das 3 letras CCM, o vencimento é X, o ano 22. Depois a gente tem aqui, ó, né, eu tenho vários ativos aqui, mas aqui está o milho novembro e aqui, né, eu tenho já o milho janeiro 23, ó, tá aqui, eu já vou até só clicar aqui para você ver, ó, né, tá aqui, fechou em cima de uma região bastante interessante, tem espaço até para uma movimentação mais expressiva na ponta da baixa, mas nós vamos se ater aqui ainda por hora no nosso estudo do vencimento novembro. Aqui é o gráfico diário. Perceba que o vendedor apareceu, a movimentação vendedora apareceu. Por que, Emerson, que você fala movimentação vendedora? Porque eu não sei se isso aqui é um novo player. Se isso aqui for um novo player, muito provavelmente ele vem com a intenção de trazer o preço para 86. E isso eu não estou falando agora que eu estou vendo esse comportamento de hoje, né? Eu estou falando isso já tem um tempo que a gente estava falando atrás, né? Por isso que é importante você que está chegando aqui agora assistir os vídeos que a gente já tem aí para trás, que a gente falava o seguinte, olha, a gente tem aí uma faixa de preço, uma banda de preço entre a região do 88 ao 90, no meio do caminho 89. Para que o preço, ao atingir o 90, dispare para cima, ele pode buscar 91, 92, ou seja, do 80 para o 90, do 90 para o 92. Passou a trabalhar na região do 90 e não mais acima disso. Aí a gente estava falando assim, olha, se o vendedor quiser implementar a sua atuação e montar as posições de venda, ele tem que trazer o preço abaixo de 89, encostar no 88 e do 88 olhar para o 86. No meio do caminho, 87. O objetivo do vendedor agora é trazer o preço a 87 e depois 86. Né? E a gente vai detalhar isso para você aqui no tempo de 20 minutos, tá bom? Então, você já viu que tem os números aqui, eu vou detalhar aqui com o tempo de 20 minutos, que é o mais importante agora aqui para nós, né? A gente tem aqui o comportamento de hoje aqui, né? Você vê que a gente termina aqui sexta-feira, a gente falou, sexta-feira foi o dia de sobe e desce, em detrimento do relatório do SDA, que mostrou estoque maior para a soja no trimestre e estoque menor para o milho, né? Isso o mercado americano. Em relação à condição do mercado americano, se está com estoque menor no milho e a gente está olhando um nível de exportação, de comercialização no mercado interno, o dólar tem que ajudar para que dê paridade na exportação. O dólar abriu caindo, o milho aqui veio de arrasto, veio junto, né? E aí veio perdendo todas as referências. A gente testou compra nessa região com estoque ativado aqui no 88,80 e voltamos só para compra aqui no 87,90. E não vejo muito saudável esse comportamento de compra.
Por que não muito saudável esse comportamento de compra? Por causa do dinheiro que entrou na ponta da venda, né? Você vê que tem uma sequência de dinheiro entrando na ponta da venda. Para que isso demonstre que o comprador está errado e que o vendedor está certo, preciso eu entender, apontado pelo método do fluxo do dinheiro, para ver se aqui, né? Ó, então eu vou fazer, tá vendo que tem um fio traçado aqui, daqui até aqui, ó. A gente trouxe até esse cara aqui, ó. Até esse cara que tem o maior volume. Nós vamos estender até esse cara aqui, porque é o fechamento e também é o conjunto de volume que tem. Então eu vou colocar ele aqui na cor preta, só para identificar para você, tá aqui, como é que foi o comportamento de hoje, e a gente vai pegar não só do comportamento de hoje, mas do comportamento do maior volume. E nós vamos traçar aqui, esse figo preto aqui é o importante agora, tá? Então aqui, ó, tá aqui, esse fibro preto aqui, eu vou puxar um pouquinho para cá, tá? Aqui, ó, 87,60, tá? 87,59. Muito difícil a situação do comprador. Ela não é uma situação impossível de ser revertida, mas por hora tá difícil. Por que não é difícil de ser revertida, Emerson? Porque você vai já, se você não tem estudado para trás os números, eu já vou relatar para você quais são os números que o comprador precisa fazer, força, dedicação para colocar o mercado acima para reverter essa movimentação deste dinheiro vendedor, tá? E quais são os números, Emerson? Com o preço fechando a 8,779, que é esse preço que está aqui, e você já vai ver a abertura agora aí às 5h05 da tarde, às 17 horas e 5 minutos, com os preços muito provavelmente dando continuidade na ponta da venda, né? A gente vai ver aí o comportamento do câmbio, como é que tá. Vamos ver como é que está mostrando o comportamento do câmbio. 212, 4,31 de baixa lá, sem muita diferenciação, né? Aqui é o vencimento de novembro, perceba que aqui é pelo gráfico da Neológica, né? Pelo Profit. Então, a gente voltando aqui para o nosso estudo, que é do Trade Zone, vamos ver se, né, o comprador consegue reagir. Está afastado das médias, mas por hora um pouco difícil, porque não tem mudança no cenário, né? A gente viu perder um pouco do interesse, né, no decorrer aqui, que o preço testou essa região acima do 88,38, 88,40, que era importante, e é uma região importante agora que o comprador precisa responder. Está aqui, ó, 88,50. Entre esse 88,50 eu vou relatar quais são os números que eu tenho aí. Olha, precisa passar 87,90, ou seja, aqui ó, você tem 88, serve 88, tá? Depois disso 88,20, tá aqui ó, essa região. Depois 88,40, Emerson, mas aqui você tem 88,48, pode anotar 88,40, 88,50, precisa o comprador colocar acima dessa faixa de preço. Depois eu tenho aqui 88,20, depois eu tenho 88,80, que seria o preço voltar para cá. Depois do 88,80, 89,20, né? Voltaria aqui para essa região, que estaria pegando aqui essa disputa. E depois disso, 89,40, né? Voltar para cá. E aí depois tem que primeiro fazer tudo isso para a gente falar no que pode vir por depois. Mas antes precisa fazer os números relatados aí, que eu acabei de destacar para você aí, tá beleza? Então anota esses números que é importante. Emerson, e agora falando para o lado do vendedor, que fazia tempo que ele não tinha um destaque, né? E apareceu desde o pregão de sexta-feira, que você já diz aí, Emerson, agora. Porque eu falo agora porque você está tendo acesso ao conteúdo nesse momento. Eu não sei em que horas é isso, né? Mas para quem faz parte do nosso grupo de assinantes do Semeando Resultado, nós destacamos de manhã, falando, olha, não tem comprador novo, vamos com cautela na compra. Quem quiser assumir o risco da venda, pode fazer a venda e coloca stop, aceita o seu gerenciamento de risco e a gente deixa a liberdade. Porque para um comprar, o outro tem que vender, né? Então a gente é muito transparente nessa condução de estratégia e respeitar a estratégia do próximo, tá beleza? Então, veja só, Emerson, esse número que você tem aí, não, esse número está traçado pelo fundo que fez no comportamento de hoje. A gente já tem número aqui embaixo, tá? Ó, 87,40, que já tem um tempo que a gente está falando desse número, a gente falava do 87,90, ele perdeu, daí depois 87,40, 87,10 e 86,60. Esses números ainda prevalecem, tá? Depois do 86,60, Emerson, 86,30 e 85,90, né? A gente fala do 86,30 já um pouco mais aqui embaixo, olhando lá para o gráfico diário, né? E aí o 86,30. Emerson, mas 86,30 seria o preço vir aqui. Pode acontecer? Pode, desde que o vendedor
se apresente no mercado e tenha a intenção de trazer o preço para essa região, para esta direção. E nós vamos ficar aqui com o nosso estudo disponível para você assistir e reassistir, que eu acho válido, para que você possa ter um entendimento em relação ao que pode acontecer através do que a gente está projetando pelos nossos estudos aqui. Tá beleza? Então, esse é o nosso estudo aí, começando o mês de outubro, né? Desejo a você um mês de excelente resultado, né? E você, estando aqui pelo canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, não deixe de colocar o teu comentário, não deixe de dar o like no vídeo, que é importante, até mesmo para que esse conteúdo possa chegar para o maior número possível de pessoas, porque é dessa maneira que tanto eu quanto você vamos contribuir aí, não só para a minha, não só para a tua, mas para a evolução de todas as pessoas que precisam ter mais conteúdo de relevância quando se trata de operar contrato futuro de milho na B3, tá certo? Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.